Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Criminalmente e hoje vamos sentar-nos e falar de um tema que é bastante pertinente e acaba por poder ser descrito como sendo um dos grandes males da criminalidade nacional nos últimos tempos. Vamos falar da corrupção. Ora bem, a corrupção, etimologicamente falando, é um white collar crime, um crime do colarinho branco. Um crime que é cometido, na sua esmagadora maioria, por pessoas com estatuto, com posses, com recursos, ao contrário do blue collar crime, que acaba por se restringir à criminalidade violenta, aos furtos, aos roubos, às agressões e, a nível de enquadramento no Código Penal, a corrupção acaba por ser devidamente falada a partir do artigo 372, nomeadamente com o recebimento indevido de vantagem, em que, a título de exemplo, podemos olhar para o número 1 e vemos que o funcionário que no exercício das suas funções ou por causa delas, por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar para si ou para terceiro vantagem patrimonial ou não patrimonial, que não lhe seja devida, é punido com uma pena de prisão até 5 anos ou com pena de multa até 600 dias. E depois continua: quem por si ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, der ou prometer a funcionário ou a terceiro por indicação ou conhecimento daquele, vantagem patrimonial ou não patrimonial que não lhe seja devida no exercício das suas funções ou por causa delas, é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa até 360 dias. Excluem-se dos números anteriores as condutas socialmente adequadas e conformes aos usos e costumes. Sem entrarmos na corrupção propriamente dita, e olhando aqui para este pequeno artigo, há alguns problemas que surgem. E, uma vez mais, deve-se à questão do espírito da lei, da livre interpretação da legislação, que é o quão vago pode ser interpretar aqui termos como que não lhe seja devida. É claro que nós podemos aqui resolver isso e olhar para as funções associadas à pessoa em questão e ao cargo que ocupa, e que aparece novamente no número 2. E depois temos o número 3, em que temos as condutas socialmente adequadas e conformes aos usos e costumes. Isto é extremamente vago e acaba por abrir margem de manobra para todo um leque de opções que são tudo menos socialmente aceites. Mas lá está, é um buraco na narrativa que dá muito jeito a advogados de defesa. Só para nos orientarmos, face àquilo que vamos continuar a abordar ao longo deste vídeo. E então começamos no artigo 373 a falar de corrupção passiva, em que temos aqui algumas questões idênticas ao artigo anterior. Um funcionário que, por si ou por interposta pessoa, com o consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar para si ou para terceiro vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, aqui este acréscimo, para a prática de qualquer ato ou omissão contrário aos deveres do cargo, ainda que anteriores àquela solicitação ou aceitação, é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos. Posso já tecer a comparação, o paralelismo entre o artigo 373 e o 374, que é corrupção ativa, e dizer que eles existem em simultâneo. Não dá para existir um sem existir o outro. Porquê? Porque nós precisamos de alguém para corromper e alguém para ser corrompido. Corrupção ativa é aquele que corrompe, o que podemos ver aqui, der ou prometer a funcionário ou a terceiro. E corrupção passiva, solicitar ou aceitar. E depois temos toda esta questão relacionada com toda a questão relacionada aqui com a prática de qualquer ato ou omissão contrário aos deveres do cargo em troca de vantagem patrimonial ou não patrimonial, e que acaba por ir um pouco de encontro àquilo que se referiu no artigo anterior do recebimento indevido de vantagem, mas à partida, mediante a prática dos factos e a livre interpretação dos mesmos, nós podemos olhar para o quadro de funções, porque no princípio que está tudo devidamente atualizado, e estudar a questão e ver se é legítimo ou não aquilo que foi feito e se enquadra ou não naquilo que está enaltecido nessa mesma tabela. Depois temos aqui toda a questão da agravação, os vários agravantes que, acontecendo e comprovando-se, acabam por incrementar a moldura penal. E depois temos o peculato,
O funcionário que ilegitimamente se apropriar em proveito próprio ou de outra pessoa de dinheiro ou qualquer coisa móvel ou imóvel ou animal, público ou particular, que lhe tenha sido entregue, esteja na sua posse ou lhe seja acessível em razão das suas funções, é punido com pena de prisão de 1 a 8 anos, se pena mais grave lhe não couber por força de outra disposição legal. Aqui já não é tanto a questão de haver promessas, de haver favores, é simplesmente de ter algo na sua posse que não lhe é devido e apropriar-se disso em proveito das funções e das benesses que as mesmas concedem. Qual é que é o grande problema aqui na questão da corrupção e o porquê de ser um grande mal no século XXI? E nomeadamente na Justiça Nacional. Na minha forma de ver, o grande mal da corrupção é que é algo que é cultural, porque desde sempre nos habituamos a ver uma troca de favores, uma mão esfrega a outra e toda essa gíria popular, e que com moderação e mediante a sua aplicação não tem qualquer tipo de mal, não tem qualquer tipo de agravante. O problema é quando nós entramos aqui neste domínio das funções públicas, em que há muitas variáveis na equação, em que há um outro tipo de postura, um outro tipo de relação mediante as funções que são desempenhadas e o impacto que elas têm na sociedade, que não se pode passar esse pano quente da boa vontade. A partir do princípio que o altruísmo existe e que ainda temos pessoas com esse tipo de valor e consideração para elas próprias e pelos outros. A questão aqui é que, atendendo à burocracia, à demora em tudo que seja processos judiciais e não judiciais, algumas elites beneficiam dessa questão da celeridade, porque têm aquele contacto, têm aquele amigo que lhes consegue facilitar, lhes consegue agilizar que algo seja feito, nomeadamente ao sombra da lei, e depois, como tudo é demorado, tudo demora a chegar à luz do dia, e muito provavelmente quando tal chegar já os factos prescreveram e não se vai chegar nem a uma acusação e muito menos a uma condenação. E isto é todo um efeito bola de neve que gera conveniência para quem adota estas práticas. E lá está, Portugal é um país minado pela corrupção. Basta olhar para câmaras municipais e alguns órgãos públicos. Basta ligar a televisão todos os dias, basta olhar para as manchetes dos jornais todos os dias. Temos sempre pelo menos um caso de corrupção a ser descoberto, a ser desvendado. Buscas a câmaras, buscas a estádios, buscas sabe-se lá o quê. E, entrando já na segunda parte deste vídeo, temos um grupo de pessoas que, com bastante resiliência e vontade, procuram combater este grande mal que se abate sobre nós. Que é nada mais nada menos que o grupo de pessoas que tem a legítima competência e a exclusiva competência de investigar estes crimes, que é a PJ. A nossa Polícia Judiciária adianta o Diário de Notícias numa entrevista que fez a Carlos Garcia, e as considerações que o mesmo apresenta são bastante nefastas no que toca à imagem, não tanto da PJ, mas daqueles que dependem dela para o seu devido funcionamento. A principal queixa, o principal facto que acaba por ser um grande senão, é que a Polícia Judiciária é uma força envelhecida, em que a média de idades atualmente está na casa dos 50 anos. E no meio disto tudo, temos o quê? Temos a malta da velha guarda que se esforça, que acredita no empenho das suas funções, no impacto e na sua necessidade. Há aqui um termo que é utilizado com grande frequência, que é o amor à camisola, que é um atributo mesmo enaltecido por Marcelo Rebelo de Sousa, uma visita à PJ, mas não é com amor à camisola que as coisas se fazem. Porque alguns agentes têm centenas de processos em mãos e tal é insuficiente para que as investigações sejam devidamente efetuadas. Como podemos ver aqui, temos inspectores com 100 e 200 processos no armário, e para ajudar existe um grande déficit de sangue novo a entrar na Polícia Judiciária. A nível de impacto, lá está, temos um grande desgaste, uma grande frustração. Não nos podemos esquecer que estes profissionais também têm família, também têm outras responsabilidades para além das funções que desempenham, e eles são obrigados a colocar isso em segundo plano, em prol
das funções que desempenham, que, diga-se de passagem, é algo que poderemos ver mais à frente, e eu irei disponibilizar estes links na descrição do vídeo para poderem consultar ao vosso ritmo. Estamos a falar de funções que são extenuantes, que são mal pagas, e a nível de reconhecimento é o que é. Mas no meio disto tudo, aquilo que é relevante de destacar, uma vez que estamos aqui de corrupção que nós estamos a falar, perante esta questão dos departamentos de combate à corrupção, não é novidade que há falta de meios, que os processos são extremamente longos e há pessoas que se recusam a pegar nesses processos por causa disso mesmo, porque já têm não sei quantos anos em cima, estão quase a prescrever. Abri-los iria obrigar a que se consultem centenas de testemunhas, e naquela ânsia de avançar com a investigação o mais depressa possível, por causa dos prazos a cumprir, o mais provável é que se investigue mal e que isso venha a comprometer o devido processo das coisas. E ninguém quer isso, não é? A não ser as pessoas que beneficiam, porque, como aqui dito, a PJ incomoda, porque tem que incomodar. Se as suas funções, se o seu trabalho passa por investigar pessoas independentemente do seu estatuto social, está mais claro que uma investigação levada a bom porto vai levar a uma condenação. E agora deixo no ar, deixo à consideração, atendendo à forma como o governo trata a polícia judiciária, se é intencional ou não permitir que a PJ tenha tão poucos meios e tão poucas condições para fazer devidamente o seu trabalho, nomeadamente em matérias de corrupção, que é aquilo que nos traz aqui, mas também todo outro tipo de crimes, como o tráfico de droga. E, quase que em jeito de conclusão, podemos então apontar que as coisas estão muito mal paradas em matérias de corrupção e de crimes do colarinho branco. É efetivamente um dos grandes males da nossa modernidade, da nossa atualidade, e que tão cedo, enquanto não for prática comum, enquanto não for, lá está, cultural, e que nunca deixará de ser, porque, lá está, convém. Enquanto quem de devido não tiver meios para pôr um fim a estas práticas, será algo que irá continuar a fazer parte da nossa história, e tão cedo não será posto qualquer tipo de fim, qualquer tipo de ponto final. Até onde isto nos vai levar é uma grande questão, mas muito provavelmente não para nada de bom. Mas façam-se ouvir, deixem nos comentários as vossas opiniões daquilo que deveria ser feito, o que é que acham que despoleta e promove a prática destes factos e a forma tão ausente de preocupação e de meios que lhe é associada para que possa ser resolvida. Espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo vídeo.